Pare tudo o que estiver fazendo e preste atenção nisso agora. O que você vai ouvir aqui não é apenas uma mensagem, é um divisor de águas. Há um motivo maior para esse vídeo ter aparecido para você hoje. E se você continuar assistindo até o final, vai entender exatamente por quê. Este conteúdo carrega uma leitura poderosa, um salmo esquecido por muitos, mas que carrega uma força capaz de virar destinos, abrir caminhos e restaurar áreas da sua vida que você já pensava estarem completamente perdidas. Só que tem um detalhe: ele só revela seu poder a quem decide se comprometer de verdade. Por isso, fique comigo até o último segundo, porque cada palavra foi escolhida com um propósito profundo. Não pule nada. Deus quer se comunicar com você hoje, e Ele vai usar essa mensagem para isso. Se você está sentindo que algo precisa mudar, esse vídeo é para você, mas não guarda isso só para você. Manda agora para alguém que precisa de uma virada na vida. Compartilhe com familiares, com seus amigos, com quem você sabe que precisa ouvir algo diferente do comum. Se inscreva agora no canal, ative o sino das notificações e selecione todas para não perder nenhuma palavra que for liberada daqui para frente. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo esta mensagem. Qual a sua cidade? E deixe também seu nome para que possamos orar por você com intenção. Aproveite e escreva também a sua opinião sobre essa palavra e uma mensagem que venha do seu coração. Alguém pode ler o que você escreveu e ser transformado por isso. Você tem poucos minutos para viver uma experiência que pode marcar sua história. Não ignore isso. Assista até o fim e ouça com atenção máxima. O que está por vir pode ser exatamente o que sua alma precisava há muito tempo. Você está diante de uma proposta que não exige esforço físico, mas requer uma coragem silenciosa, aquela que mora no íntimo e se manifesta nas decisões mais simples. Ao ler este conteúdo, você não está apenas consumindo palavras, está abrindo portais entre dimensões do espírito. Imagine-se como um viajante entrando em uma sala sagrada, onde cada som ecoa com significados que vão além da lógica. A repetição não é mecânica, ela é um processo de purificação. Ao retornar 3 vezes ao mesmo salmo, não se trata de insistência, mas de lapidação da alma. O que começa como leitura torna-se meditação, e o que parecia religioso torna-se revolucionário. O tempo deixará de ser cronológico, porque você entrará num estado onde a eternidade toca o agora. Respire fundo e compreenda. Você foi chamado para este momento. Algo grandioso quer nascer dentro de você. A leitura é apenas o primeiro passo dessa jornada. Nenhuma mudança verdadeira começa fora. Tudo que é profundo se origina no invisível, nas intenções que lançamos sem que ninguém veja. Quando você aceita o desafio de ler um mesmo salmo 3 vezes ao dia, está construindo, tijolo por tijolo, uma fortaleza interior. Cada palavra absorvida, cada respiração entre os versículos, cada pensamento que surgir enquanto lê, tudo faz parte de uma alquimia espiritual que não pode ser medida com olhos comuns. Esta prática contínua funciona como uma gota d'água, moldando a pedra mais rígida, silenciosa, perseverante, implacável. A transformação acontece de dentro para fora. E os primeiros sinais surgem em forma de calma inesperada, clareza repentina, intuição aguçada. Aquilo que antes era motivo de desespero, agora passa a parecer pequeno. E isso não é mágica, é resultado de alinhamento com o que há de mais sagrado em sua essência. Imagine sua vida como uma estrada empoeirada pela pressa, esquecida por si mesma. Agora, imagine que cada leitura feita do Salmo começa a varrer essa estrada, revelando caminhos que estavam cobertos pela confusão do cotidiano. À medida que você mergulha nessa prática, seu olhar muda. As pequenas irritações do dia deixam de dominar sua mente. O medo que antes paralisava começa a ceder lugar à serenidade.
As palavras que você pronuncia começam a gerar ecos dentro do seu corpo, como se fossem música feita de luz. Você não está simplesmente lendo, está ressoando, vibrando em uma frequência que reconstrói a forma como você pensa, sente e age. Esta é uma viagem sem passaporte, um renascimento diário, e tudo o que ela exige é constância, não esforço, não perfeição, apenas constância. Se a sua alma pudesse falar agora, o que ela diria? Talvez ela esteja cansada, sedenta por algo que a mente não consegue nomear. Talvez haja um grito silencioso, implorando por reconexão. Ao aceitar este desafio, você oferece à sua alma aquilo que ela mais precisa, um espelho limpo para se reconhecer. O salmo que você irá ler 3 vezes ao dia não é um código para a sorte, nem um amuleto de proteção. Ele é um convite para que você se veja como realmente é, inteiro, vulnerável, capaz de recomeçar. Cada verso é como um sopro sobre as cinzas, reacendendo brasas esquecidas dentro de você. Nada precisa mudar do lado de fora para que algo comece a mudar por dentro. Mas, inevitavelmente, tudo ao seu redor começará a responder à nova vibração que você passa a emitir. Essa prática sutil pode virar a página da sua história pessoal. E tudo começa agora. Não existe momento ideal. Esperar pelas condições perfeitas é o mesmo que nunca começar. A sacralidade desta leitura está no ato de realizá-la mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando há cansaço, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Especialmente nesses momentos, o simples fato de retornar 3 vezes por dia ao mesmo texto estabelece raízes onde antes havia terra seca. É como regar uma planta invisível que, um dia, florescerá diante de olhos incrédulos. Mas essa planta só cresce onde há persistência. E persistência é espiritualidade em movimento. É escolha ativa, é resistência contra a distração, contra o caos, contra tudo que nos arranca de nós mesmos. Se você continuar, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, em breve perceberá. Há algo novo crescendo em você. Agora preste atenção. Chegou o momento mais importante desta preparação. O salmo que convida sua alma a renascer, que confronta, transforma e perdoa, será revelado agora. Não se trata de um texto qualquer, mas de uma súplica poderosa, escrita por alguém que compreendeu com profundidade a necessidade de ser reconstruído. Ao lê-lo, você estará acessando essa mesma energia. Ele carrega em si o peso do arrependimento sincero e a força da restauração plena. Ao pronunciá-lo, você entra em acordo com o céu. Este salmo tem o potencial de virar a chave dentro de você e abrir portas que estavam lacradas pela dor, pelo orgulho ou pelo passado. O nome dele é o Salmo 51. Ao pronunciar as palavras do Salmo 51, você está dizendo a si mesmo que reconhece seus limites e está pronto para superá-los. Esse reconhecimento não é fraqueza, é maturidade espiritual. A leitura constante desse salmo age como uma bússola, orientando sua jornada, mesmo quando tudo parece incerto. As frases ali contidas têm a força de romper com ciclos antigos, desatar amarras emocionais e restaurar a visão interior. Cada verso é uma martelada contra os muros que você construiu ao redor do seu coração. Esses muros, talvez invisíveis, impedem o fluxo da compaixão, da paz e da coragem. Mas agora, com persistência e entrega, eles começam a ruir. Em seu lugar, nasce um espaço aberto, fértil e iluminado, um terreno onde o novo pode florescer. Você está sendo preparado para esse novo tempo. Ler 3 vezes ao dia é mais do que uma recomendação. É um alinhamento com a natureza dos processos profundos. De manhã, o salmo é como o nascer do sol dentro do seu peito, abrindo caminhos para a consciência expandida.
À tarde, ele se torna um bálsamo contra o cansaço e a ansiedade que se acumulam nas horas. À noite, ele encerra o ciclo com dignidade, limpando os resíduos da alma e preparando você para o descanso restaurador. Essa trilogia diária funciona como um ritual que desprograma o caos e reprograma a harmonia. Aos poucos, você começa a perceber que sua mente já se antecipa aos versos. Seu corpo reconhece o ritmo. Sua respiração se alinha ao conteúdo. E o que era apenas texto transforma-se em energia viva, pulsante, moldando seus dias com delicadeza e poder. A constância dessa prática é o segredo da profundidade que ela gera. Quanto mais você retorna ao Salmo 51, mais camadas ele revela. O mesmo versículo que parecia simples ontem, hoje toca uma ferida escondida. Amanhã, ele pode se tornar resposta para uma pergunta que ainda nem surgiu. É assim que o texto sagrado funciona. Ele não muda, mas você muda. E porque você muda, ele adquire novos significados. Cada repetição é uma nova experiência, e não há limite para quantas revelações podem surgir dessa comunhão diária. A leitura se transforma em espelho, depois em escudo, depois em semente. O que você cultiva hoje florescerá no tempo certo, e o solo mais fértil é aquele que já foi regado por lágrimas sinceras. Esse é o solo da alma transformada pelo Salmo. Mesmo que sua fé esteja pequena, mesmo que sua força esteja esgotada, continue. A força dessa prática não vem do entusiasmo, mas da persistência. A transformação que o Salmo 51 oferece é como o amanhecer em um dia nublado. Discreta, mas inevitável. Aos poucos, os raios de entendimento atravessam a escuridão da dúvida. As palavras escritas ali, quando lidas com o coração, atuam como agulhas que costuram os rasgos deixados por erros, perdas e frustrações. E esse processo, embora silencioso, muda tudo. Ele não exige esforço físico, nem demonstrações exteriores, apenas sinceridade, apenas presença, apenas desejo de reencontrar-se. O que você perderia se experimentasse isso por apenas uma semana? E o que você pode ganhar se continuar por uma vida inteira? A leitura diária do Salmo 51 não é uma tarefa a ser riscada da lista. É um encontro marcado com sua verdade mais profunda. É o momento em que você para tudo, se olha por dentro e diz: eu estou aqui, disposto a recomeçar. Essa disposição já é suficiente para iniciar curas que estavam represadas há anos. Às vezes, você nem sabe o que precisa ser curado, mas a leitura sabe. O texto encontra você exatamente onde está e te conduz sem pressa, sem culpa, sem julgamento. Ao se entregar a essa frequência, você deixa de ser espectador da própria história e assume o papel de protagonista. Não há ferramentas mais poderosas do que a própria consciência despertando. E o Salmo 51, lido com intenção, é exatamente o que desperta esse processo em você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se mover. Não é coincidência, é resposta. Talvez você não saiba exatamente o que está buscando, mas o simples fato de ter aceitado esse desafio mostra que sua alma deseja mais. Mais paz, mais sentido, mais verdade. E tudo isso está disponível nesse pequeno trecho da Escritura. Um texto que atravessou gerações, guerras, reinados e perseguições, e que continua vivo porque ainda fala diretamente com corações sinceros. Essa é a beleza do sagrado. Ele não envelhece. Ele não se torna obsoleto. Ele renasce a cada pessoa que o lê com sinceridade. Hoje, esse renascimento está acontecendo dentro de você, e ainda há muito mais para surgir. A disciplina de retornar ao mesmo salmo diariamente ensina uma lição poderosa.
A transformação não é fruto da pressa, mas da permanência. Vivemos em um tempo onde tudo é imediato, mas o que é eterno não se constrói com pressa. Cada leitura é como uma vela acesa no escuro, dissipando aos poucos a escuridão que se acumulou por anos. E de repente, você começa a ver, não com os olhos físicos, mas com os da alma, aqueles olhos que não julgam, não têm medo, não carregam comparação. Esses olhos sabem reconhecer os pequenos milagres que surgem no cotidiano quando alguém decide silenciar o mundo e ouvir o que o sagrado tem a dizer. Essa escuta não precisa de som, precisa apenas de entrega. E é isso que está sendo pedido de você. Presença total. Você começará a notar que suas palavras mudarão, que suas reações se suavizarão, que sua impaciência começará a dar lugar à compaixão. E isso não será porque alguém te ensinou a ser melhor, mas porque a leitura contínua está limpando os excessos que escondiam sua verdadeira essência. A cada repetição, o salmo funciona como um rio, lavando os resíduos emocionais, dissolvendo mágoas acumuladas, purificando julgamentos. Aquilo que você achava que era personalidade pode se revelar como apenas um escudo criado pela dor. E quando esse escudo se parte, o que emerge é o ser humano inteiro, vulnerável, capaz de amar sem reservas. Esse é o destino de quem permanece fiel à prática, reencontrar a si mesmo sem precisar de máscaras. Existe algo extraordinário que acontece quando você se compromete com um hábito que honra a sua alma. As coisas ao seu redor começam a se reorganizar. Pessoas se aproximam, oportunidades se abrem. O tempo parece conspirar a favor, mas nada disso é coincidência, é reflexo. O universo responde à vibração que você emite, e a leitura do Salmo 51, feita com intenção, gera uma vibração de cura, reconciliação e força interior. Mesmo que não veja resultados imediatos, confie. A transformação que importa é a que acontece em silêncio, onde ninguém mais vê. É ali que se decide o rumo dos seus dias. É ali que você aprende a caminhar sem medo, a decidir com clareza, a agir com equilíbrio. Essa mudança é sutil, mas irreversível. Você não precisa entender tudo de uma vez, nem sentir algo grandioso todas as vezes. A espiritualidade não está nas emoções intensas, mas na constância silenciosa. Está na decisão diária de retornar ao texto, mesmo quando parecer repetitivo. Está na escolha de continuar mesmo sem perceber sinais externos. É justamente aí que a raiz se aprofunda. A fé verdadeira se constrói no invisível, no silêncio, na entrega. E quando você menos esperar, perceberá que algo mudou. Talvez não saiba explicar, talvez nem consiga contar a alguém, mas dentro de você haverá paz. E essa paz será a prova de que a prática deu frutos. É esse fruto que sustenta o espírito nos dias difíceis. Alguns dias, o salmo parecerá falar diretamente com seus medos. Em outros, parecerá se calar diante da sua dor. Mas ele estará sempre ali, imutável, disponível, constante. Você é quem estará diferente a cada leitura, e é essa diferença que fará o texto ganhar novas cores, sons, significados. Não subestime o poder de uma prática simples. Ela pode abrir portas que a razão jamais conseguiria arrombar. Pode trazer respostas que livros inteiros não conseguiram oferecer. E isso acontece porque você parou de buscar fora e começou a ouvir dentro. O texto é o mesmo, mas quem o recebe está em constante evolução. Por isso, continue, mesmo cansado, mesmo distraído, mesmo em dúvida. Esse salmo foi escrito com o coração em frangalhos. E talvez você também se sinta assim agora. Mas é justamente nesses momentos que as palavras dele atuam como remédio. Não um remédio que anestesia, mas um que cura. Ele não nega a dor, não finge que tudo está bem.
Pelo contrário, ele escancara a fragilidade humana e, ao fazer isso, nos mostra que a fragilidade não precisa ser vergonha. Pode ser portal, pode ser ponto de partida, pode ser reencontro com algo perdido. E quando você lê essas palavras com sinceridade, algo dentro de você se reestrutura, não com força, mas com verdade. Essa verdade tem o poder de curar feridas que nem você sabia que ainda carregava. É normal ter resistência, é normal esquecer, é normal até duvidar, mas tudo isso faz parte do processo. Ninguém chega ao profundo sem antes enfrentar os próprios bloqueios. O simples ato de retornar ao Salmo, mesmo depois de um dia difícil, é como reacender uma chama que se apagava. Essa chama, por menor que seja, é o que mantém viva sua conexão com o que há de mais sagrado. E, aos poucos, ela crescerá, iluminará mais, aquecerá mais, até se tornar uma fogueira que não se apaga, não importa o vento que sopre. Essa chama é sua, ninguém pode tirá-la, e ela foi acesa no exato momento em que você aceitou o desafio de começar essa jornada. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa explicar sua decisão de repetir o Salmo 3 vezes por dia. Esse é um pacto entre você e o divino. Um acordo silencioso firmado em palavras milenares e corações dispostos. Quando tudo parecer ruído, esse salmo será seu ponto de silêncio. Quando tudo parecer confusão, ele será seu ponto de clareza. E quando tudo parecer perdido, ele será sua lembrança de que ainda existe algo dentro de você que pode ser salvo. Que ainda existe um caminho, uma chance, uma direção. O Salmo não promete facilidades, ele oferece verdades. E essas verdades, quando aceitas, libertam. Você não está sozinho. Mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que não haja ninguém por perto, mesmo que as palavras pareçam ecoar no vazio, o ato de repetir esse salmo, dia após dia, conecta você a uma corrente invisível de esperança que atravessa séculos. Outros já passaram por essa trilha. Outros também se sentiram quebrados. E todos eles encontraram, nesse mesmo texto, a força para seguir. Agora é sua vez, sua história, seu passo, e o caminho está diante de você, aguardando apenas que seus pés o toquem com coragem. Leia, releia, persevere. A mudança virá, não como tempestade, mas como amanhecer. Cada leitura do Salmo 51 é um convite à autenticidade. Não existe espaço para máscaras quando você lê com o coração aberto. Ele exige verdade, não a verdade que mostramos ao mundo, mas aquela que escondemos até de nós mesmos. A verdade da alma cansada, do espírito que clama por alívio, da consciência que deseja paz. Quando você pronuncia cada palavra com presença, algo acontece. É como se uma luz interna se acendesse, iluminando partes que estavam escondidas pela pressa e pelo medo. Essa luz não julga, apenas revela. E na revelação, você encontra força. Força para se perdoar. Força para recomeçar. Força para continuar mesmo quando tudo parece perdido. A leitura diária desse salmo é uma prática de coragem silenciosa. Há dias em que você sentirá que está simplesmente repetindo frases. Mas mesmo nesses dias, algo está sendo construído. A transformação espiritual não depende de emoção, depende de intenção. Quando você escolhe continuar, mesmo sem sentir nada, você está rompendo com padrões antigos de autossabotagem. Você está dizendo, com ações, que merece mudança, que merece paz, que merece reencontro. E essa decisão muda o rumo da sua vida, porque cada palavra do Salmo 51 é como uma semente. Mesmo quando o terreno parece árido, a repetição prepara o solo, e em algum momento a colheita chega, discreta, mas abundante. Essa é a promessa não escrita da espiritualidade verdadeira, frutos para quem cultiva com paciência. Muitos procuram respostas em vozes externas.
livros, vídeos, conselhos, mas poucos se dispõem a mergulhar dentro de si, onde as respostas realmente habitam. O Salmo 51 é um mergulho. Ele não oferece atalhos. Ele guia pelo caminho mais verdadeiro, o da reconexão com a essência. Ao lê-lo 3 vezes ao dia, você não está buscando bênçãos, está se tornando um canal de bênção. Porque quanto mais você se purifica, mais espaço há dentro de você para sabedoria, compaixão, compreensão. E quando isso acontece, as respostas surgem naturalmente. Não como gritos, mas como sussurros. Não como promessas, mas como certezas. E essas certezas se tornam alicerce para decisões mais conscientes, mais justas, mais alinhadas com o propósito maior da sua existência. Essa jornada que você iniciou ao aceitar esse desafio é também um processo de renascimento, não de forma simbólica, mas real. A cada dia que passa, algo em você morre. Talvez um medo, um orgulho, uma ilusão, e algo novo nasce. Esse nascimento pode ser sutil, mas é profundamente libertador. Ao repetir as palavras do Salmo, você está dizendo ao universo que está pronto para deixar para trás tudo que já não serve, pronto para abrir mão do que prende, do que fere, do que limita. E ao fazer isso, você cria espaço, espaço para o novo, para o leve, para o verdadeiro. Esse processo não é linear. Terá dias de silêncio, outros de revelações. Mas se você continuar, descobrirá um você que sempre esteve lá, apenas esperando para emergir. Em algum momento, você notará que não está mais correndo atrás da paz. A paz terá começado a habitar em você. Essa é uma das consequências mais transformadoras da leitura diária. Você começa buscando alívio e acaba encontrando presença. A leitura se torna parte da sua respiração, do seu olhar, das suas escolhas. E o mais bonito é que ninguém ao redor precisa saber. Essa transformação acontece no invisível, mas ela será sentida pela sua postura, pelo seu tom de voz, pelo seu silêncio. As pessoas perceberão que há algo diferente, que há leveza onde antes havia tensão, que há firmeza onde antes havia dúvida. E tudo isso será fruto de uma decisão simples: voltar ao mesmo texto 3 vezes por dia, com o coração disposto a mudar. Alguns dias serão mais difíceis. Você terá vontade de desistir, de pular a leitura, de pensar que não faz diferença. Mas esses dias são os mais importantes. São eles que testam a profundidade do seu compromisso com você mesmo. Porque o Salmo 51 não é um texto mágico, ele é um espelho. E quando estamos machucados, não queremos nos ver. Mas é justamente nesse momento que precisamos olhar com mais carinho. Olhar com aceitação, olhar com esperança. A leitura te convida a permanecer, a ficar, a não fugir. E quanto mais você aceita esse convite, mais forte você se torna. Não porque a dor desapareceu, mas porque você aprendeu a enfrentá-la com outra postura, com fé, com verdade, com amor por si mesmo. Talvez você já tenha tentado muitas coisas antes, terapias, cursos, promessas, talvez tenha se frustrado. Mas o que este desafio propõe é algo diferente. Não é uma solução rápida, é uma prática profunda, um pacto diário entre você e o que há de mais elevado. E é justamente essa simplicidade que torna tudo tão eficaz. Não há mistério, nem fórmulas, há apenas palavras antigas carregadas de energia sendo pronunciadas com sinceridade. E é isso que muda tudo. Porque ao se comprometer com essa prática, você está se tornando alguém que não apenas busca transformação, mas alguém que constrói transformação com as próprias mãos, com a própria voz, com o próprio coração. A profundidade dessa leitura é infinita.
Quanto mais você retorna, mais ela se revela. E essa revelação não acontece apenas no texto, acontece dentro de você. É como encontrar um quarto escondido em uma casa que você achava conhecer por completo. Esse quarto tem lembranças que precisam ser vistas, tem dores que precisam ser compreendidas, tem potenciais que precisam ser despertos. O Salmo 51 funciona como a chave que abre essa porta interior. E ao entrar, você percebe que tudo o que procurava do lado de fora estava sempre ali, dentro, esperando apenas que você tivesse coragem de olhar. Agora, você tem essa coragem, você aceitou esse chamado e não está mais no mesmo lugar de onde começou. Ao final de uma semana de leitura, você perceberá pequenas mudanças. Pode ser uma nova tranquilidade, uma percepção diferente, um desejo de silenciar mais. Esses sinais são sementes. E como toda semente, precisam ser regadas. Continue, mesmo que pareça repetição, mesmo que pareça pouco. A prática diária não é sobre intensidade, mas sobre profundidade. Cada vez que você lê, uma nova camada se dissolve, uma nova parte se fortalece. E é assim que, silenciosamente, você vai renascendo, sem alarde, sem grandes eventos, mas com verdade, com entrega, com fé. E essa fé, construída dia após dia, será sua companheira nos momentos bons e, principalmente, nos dias difíceis.